E aí galera, salve salve! Eu sou o Caio, educador do Carol, e certamente você já percebeu a importância de se alimentar, periodicamente e todo dia. Mas será que você já refletiu sobre por que comemos, o que comemos e por que esses alimentos são os alimentos disponíveis? Esse é o Fala Carolina, a maneira que a gente encontrou para ficar mais pertinho de vocês, enquanto nossas atividades estão suspensas. Nesse episódio, nossa discussão vai explorar o caráter político e social da alimentação. Bora lá? Está no Carol é gostoso, está no Carol é uma delícia. Vem pro Carolina, vem pro Carolina. Olha, eu aqui de novo, professor Caio, para começar a nossa primeira reflexão. Vamos voltar aos primórdios da civilização humana, em que basicamente era nômade, caçadora e coletora. E aí vai a nossa primeira pergunta. Sabe qual foi um dos grandes processos que mudaram essa realidade dos Homo sapiens? Foi justamente a agricultura. A agricultura, além de mudar a interação com o meio ambiente, mudou nossa forma de se relacionar com os outros humanos, dando início às primeiras civilizações, e diminuiu também a nossa necessidade de sair atrás de alimentos, pois agora também poderíamos criar os animais e os vegetais. Essa forte relação com o meio ambiente permitiu aprimorar e aumentar a nossa capacidade de produção alimentícia. E hoje, a nossa produção poderia nutrir todos os humanos da Terra pelo menos 2,5 vezes. Ao invés disso, 1/3 da produção é desperdiçada. E sabe por que não alimentamos a todos? Porque o alimento se tornou mercadoria e só quem tem dinheiro pode adquirir um produto. O sistema de produção alimentícia utiliza os mais avançados processos tecnológicos e biotecnológicos na produção, alcançando cada vez mais a excelência e muitas vezes não se preocupa com a degradação ambiental e os impactos ecológicos das técnicas que eles utilizam. Então, para explorar um pouquinho mais a relação da agropecuária e o meio ambiente, vamos chamar o Luca, que também é educador do Carol. Afinal, o que é o alimento? Ele é uma transformação, seja de uma semente que brotou e gerou uma árvore e depois um fruto, seja de um animal que nasceu, comeu, se desenvolveu e ficou pronto para o abate. Todo alimento veio de uma terra, por mãos de trabalhadores, pelas transformações de energia em matéria. Quando comemos, absorvemos essa energia armazenada para usarmos nas nossas ações. No dia a dia, quando compramos as mercadorias alimentícias, muitas vezes esquecemos ou não nos perguntamos de onde estão vindo esses alimentos, de onde vem a energia deles. Ele é brasileiro ou é estrangeiro? Foi colhido há pouco ou muito tempo? Viajou muito ou pouco para chegar nessa prateleira? O Brasil é um dos maiores países em extensão territorial. Temos terra, e muita terra. Grande parte dela é utilizada para a agropecuária, que são as plantações ou pastagens para animais. Mas quem são os donos dessa terra? Para entender a distribuição fundiária, é preciso ter em mente a própria história do país. No período em que o Brasil foi colônia, as principais atividades econômicas giravam em torno da agricultura de exportação. Durante muitos anos, através da mão de obra escrava, plantou-se e vendeu-se cana-de-açúcar, café, entre outros produtos, para outros países. Essas plantações ocupavam grandes pedaços de terra e seus donos compunham a elite da época. Com a independência, financiada em parte por esses mesmos donos de terra, o país continuou tendo importância no cenário agrícola internacional. Atualmente, os produtos da agropecuária de exportação têm alta relevância no mercado internacional, tendo seus valores negociados na bolsa e recebendo o nome de commodities. A criação de boi, o plantio de soja, milho, café e cana-de-açúcar, esta última para a produção de açúcar e etanol, ocupam grande parte do território. A título de curiosidade, enquanto a crise derivada do coronavírus derrubou as atividades do comércio, as atividades agropecuárias cresceram, mostrando sua importância na configuração global do trabalho. Mas o quanto dessas comidas internacionais chegam efetivamente na nossa mesa? Quem planta o feijão e o arroz nosso de cada dia? Desde os tempos coloniais, e até antes, o cultivo da terra foi feito para alimentar aqueles que plantavam nela,
e também para fazer troca com outros produtores. E até hoje, esses pequenos agricultores são os responsáveis por colocar comida na mesa dos brasileiros. De acordo com o Censo Agro de 2017, do IBGE, 23% da área total de estabelecimentos agropecuários no Brasil são de famílias que utilizam da terra como principal fonte de renda. Mas 77% do número total de estabelecimentos agrícolas são de agricultura familiar. A conta não fecha. Significa que os outros estabelecimentos agrícolas, não familiares e empresariais, controlam 23% das terras agricultáveis, mas ocupam 2/3 do território nacional. Há uma distribuição desigual das terras agricultáveis no Brasil. Também é na agricultura familiar que está a maior quantidade de trabalhadores rurais, sendo lugar de trabalho de 67% de todo o pessoal empregado no campo. E mesmo assim, a agricultura familiar é responsável pela produção de 70% dos alimentos que chegam aos lares. A agropecuária, em suas formas extensivas e intensivas, controladas por grandes empresas, prejudicam o meio ambiente. Tecnologias, máquinas, intervenção biológica, mudanças genéticas são implementadas para fazer o solo mais produtivo, a soja ter mais grãos, o gado engordar mais rápido. Mas o meio ambiente não é isento e logo recebemos respostas da natureza. Quando aceleramos ou modificamos radicalmente as características dos seres vivos ou do meio, causamos efeitos muitas vezes irreversíveis. Essas produções agropecuárias, com dimensões industriais, se respeitarem os ciclos de recomposição dos nutrientes, perderão lucros. Aliás, a busca por lucro é um dos principais motivos para a degradação da Amazônia e outros grandes biomas brasileiros, que vê suas florestas serem queimadas para abertura de pastagem. Mas tem muita gente que produz alimentos sem o uso intensivo e extensivo da terra. Agora, a Leila, educadora do Carol, vai mostrar pra gente um exemplo de produção de alimentos que não degrada o ambiente, mas que na verdade se alia a ele para produzir de forma mais saudável, ecológica e responsável. E aí, galera? Eu sou a Leila, educadora do Carol. Me diz uma coisa, você sabia que o Brasil é recordista mundial no uso de agrotóxicos? Em média, cada um de nós brasileiros e brasileiras consumimos cerca de 7 litros de veneno por ano. Assustador, né? O agronegócio explora o meio ambiente, degrada as terras, contamina a água e polui o ar, além de concentrar terras e contribuir para o avanço da fome e da pobreza. Agora, você já ouviu falar de agroecologia? Ao contrário do agronegócio, que busca lucro acima de tudo e faz uso de agrotóxicos e maquinário que afasta o trabalhador do campo, a agroecologia se preocupa com questões sociais, políticas, culturais, energéticas, ambientais e éticas. A agroecologia não usa agrotóxicos e nem transgênicos. Além disso, eles buscam relações justas e solidárias entre as pessoas, valorizam conhecimentos e práticas dos povos e comunidades tradicionais. A produção de alimento dentro da agroecologia pode ser inclusive maior e mais diversificada. Um ótimo exemplo de agroecologia é a produção do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Além das lutas pela terra e pela reforma agrária, o MST entende que, abre aspas, a luta não termina na conquista da terra, ela continua na organização simultânea da cooperação agrícola das ocupações. Fecha aspas. O movimento é um dos maiores produtores de grãos orgânicos da América Latina. Organizado em 24 estados nas 5 regiões do país, eles têm cerca de 350 mil famílias que conquistam a terra por meio da luta e da organização dos trabalhadores rurais. Para eles, os assentamentos são um espaço de vida, onde as pessoas se misturam com a terra e convivem com a natureza, criando uma outra relação com sua produção. O MST entende que comer tem o sentido de alimentar o corpo e a consciência, ou seja, a agricultura camponesa não produz mercadoria.
produz comida. E quando se produz um alimento saudável, você trabalha com toda a família e comunidade, abrindo um debate com a sociedade também. Bem diferente do agronegócio, que se preocupa apenas com o lucro, promove exportação e cria laços mercadológicos, produzindo os chamados commodities, que são produtos negociados nas bolsas de valores, com base na demanda internacional e não de acordo com quem produziu ou com sua origem. Mas escuta, se a agroecologia é tão melhor assim, por que comida orgânica é mais cara? Bem, o que acontece é que o governo torna tudo mais fácil e melhor para quem usa agrotóxicos, e por isso o agricultor de alimento orgânico acaba tendo mais gastos com impostos e, consequentemente, sua produção fica mais cara. Muitas vezes, o pequeno produtor não tem dinheiro nem mesmo para a manutenção de ferramentas básicas, enquanto os chefões do agronegócio se beneficiam de diversas maneiras. Vamos entender melhor esta questão. Vocês devem se lembrar daquela reunião ministerial polêmica que aconteceu no dia 22 de abril, né? No vídeo que foi divulgado, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, fez a seguinte declaração, abre aspas, nós temos a possibilidade, neste momento em que a atenção da imprensa está voltada exclusivamente para a Covid, de ir passando a boiada, ir mudando todo o regramento, fecha aspas. Ele afirmou ainda que o período da pandemia seria ideal para passar reformas infralegais, de simplificação e de desregulamentação das leis ambientais. Para quem não sabe, infralegais são aqueles atos que não estão totalmente de acordo com os mecanismos legais. Recentemente, o Ministério do Meio Ambiente publicou uma série de alterações em importantes normativas ambientais, como, por exemplo, a diminuição da distância entre áreas povoadas e as áreas que sofrem pulverização de agrotóxico. Aliás, essa prática é proibida na maioria dos países da Europa e é responsável pela contaminação de moradores de comunidades rurais, indígenas e quilombolas. Outra alteração diz respeito à regularização de propriedades rurais em terras indígenas. A medida permite a invasão, exploração e comercialização de terras ainda não homologadas. De acordo com o Greenpeace, em 2019, o desmatamento da Amazônia aumentou 30%, e a tendência é que em 2020 aconteça o mesmo. Todas essas e outras ações do governo favorecem os senhores do agronegócio que estão única e exclusivamente preocupados com o lucro. Outro ponto é que os grandes produtores do agronegócio recebem subsídios fiscais, ou seja, incentivos fiscais que consistem na cobrança de menos impostos ou em cobrança nenhuma. O Brasil deixa de arrecadar cerca de 7 bilhões de reais em incentivos fiscais destinados à compra de agrotóxicos, o que favorece a produção de commodities, o lucro do agronegócio e a indústria de alimentos ultraprocessados. Em contrapartida, pequenos agricultores, adeptos da agroecologia, são prejudicados e milhares de pessoas adoecem todos os anos por causa do veneno. Essa situação é sustentada pela Frente Parlamentar da Agropecuária, que é um grupo de políticos que ocupa até 40% da bancada da Câmara. Esse pessoal procura manter uma produção de alimentos que enriquece alguns poucos e envenena outros muitos. É só lembrar que o Brasil ainda permite o uso de 22 substâncias que são proibidas na União Europeia, por exemplo. Nesta linha de pensamento, o Caio vai falar um pouco sobre a PL do veneno, que favoreceu ainda mais o uso de agrotóxicos. Manda lá, Caio! A PL do veneno, ou o pacote do veneno, denominação carinhosa que a Associação Brasileira de Saúde Coletiva Abrasco e a Associação Brasileira de Agroecologia deu para o projeto de lei 6.299/2002, que foi entregue ao Congresso Nacional em maio de 2018. Com a ambição de modificar drasticamente a liberação e o uso dos agrotóxicos. Desde o impedimento sofrido pela ex-presidenta Dilma Rousseff, os presidentes vigentes aceleraram as mudanças políticas e legais a favor das propostas neoliberais e agropecuárias, facilitando o uso dos agrotóxicos e do investimento estrangeiro na nossa agricultura. De maneira geral, a PL do veneno reuniu diversos projetos de leis que estão desde 99 tentando modificar a legislação e o controle legal do agronegócio, substituindo a Lei
7.802 de 89, que foi um marco para o ambientalismo brasileiro e reformulou as práticas agropecuárias aqui no Brasil. Várias estratégias ardilosas foram utilizadas para a aprovação do projeto, como propor uma alteração da nomenclatura agrotóxico para produtos fitossanitários. Além do que, foi transferido as mais diversas atribuições e poderes regulatórios ambientais das nossas instituições, a Agência Nacional da Vigilância Sanitária, a Anvisa, e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, para o Ministério da Agricultura, que é um cargo o qual pode ser nomeado por interesse do presidente e não pela qualificação técnica, como acontece na Anvisa e no IBAMA. E sobre isso, o professor Marcelo Porto, da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz, é muito incisivo ao afirmar que a dependência química do agronegócio gera um alto custo, não apenas pela compra do agrotóxico e transgênicos. Afinal, quem paga pelas doenças e mortes da contaminação? Ou pela degradação ambiental e a perda da biodiversidade? A saúde e o meio ambiente é um conceito interdependente e complexo, constituído por todas interações sociais, culturais, espirituais e ecológicas. Qualquer desequilíbrio em um desses fatores é fatal. Nossa sociedade está muito mais reflexiva às questões ambientais. Porém, os poderosos lobistas e a bancada ruralista são os agentes sociais que estão com a maior parte do poder, evitando a todo custo perder essa posição, fato que fica explícito nos noticiários com seus conflitos e assassinatos por disputa de terras, movimentos de genocídio e o epistemicídio contra camponeses, povos indígenas e quilombolas, o envenenamento do meio ambiente e a forte pressão midiática para produzir mais, exportar mais, vender mais e tudo mais. E sabe por que produzir mais é tão importante? Porque o agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo. Tenho certeza que você já ouviu isso por aí. Mas depois de ouvir nosso podcast, já ficou bem evidente que isso não é verdade, não é mesmo? O agro não é pop, o agro é tóxico. E até quando nós teremos que pagar a conta? E aí, curtiu o episódio de hoje? Deu para entender um pouco melhor por que é tão importante refletir sobre a influência da agropecuária no nosso dia a dia? Lembre-se que pode sempre contar com Carol. E se precisar de qualquer ajuda com os estudos ou trocar uma ideia nesse momento difícil, é para mandar uma mensagem pra gente, hein? Siga nossas páginas no Instagram e Facebook para ficar por dentro das novidades e até a próxima.